Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para receber palavras que edificam e falam no seu coração. Com certeza é muito bom ser tocado por Deus, ser transformado pelo poder da sua palavra. Aprender nunca é demais. Então eu convido a você para, nesta lição 9, aprender verdades profundas nos livros históricos e livros proféticos e de fato ser tocado ao coração, Deus falando em nosso coração, Deus se revelando a nós. Então eu convido a você a estudar e a refletir comigo esta lição. Você que é professor de escola dominical, quer lecionar de forma excelente, de forma eficaz, eu convido a você, na descrição deste vídeo, acessar a dinâmica e estudar, memorizar, entender para aplicar na sua sala de aula para envolver os seus alunos. Também acessar o link aí dos slides na EBD em Foco e assim baixar e assim usar na sua aula e ter uma aula visual, uma aula produtiva, uma aula transformadora. E você que é aluno, estudioso da palavra e quer aprender cada vez mais, eu convido no site Portal EBD Interativa fazer pesquisa de artigos que são do seu interesse e assim ser abençoado para a glória do nosso Deus. Então, você já entendeu que nesta lição, Deus, por meio da sua palavra, fala ao seu coração, fala ao nosso coração. Mas por quais livros, de qual maneira? Temos por meio dos livros históricos. São 12 livros históricos, que vai de Josué a Esther. São 12 livros que retratam aí um período de 1000 anos, 1400 a.C. a 400 a.C. Vai desde a conquista da terra esta Canaã, né? A terra que mana leite e mel, e a posse dela, o estabelecimento nela, e depois o período aí dos juízes, depois temos o período aí onde o povo de Israel tem os seus reis, a monarquia, o período também cativeiro, pós-cativeiro. São 12 livros extraordinários. São 12 livros que revelam o cuidado de Deus para com o seu povo. Esses 12 livros não só mostram a história de Israel, não só mostram a conquista, a evolução do povo, mas mostram Deus operando pelo povo, Deus estendendo a sua mão de amor pelo povo. E se de fato você quer aprender nestes 12 livros históricos, ser edificado, que Deus fale ao seu coração, é interessante entender que o que está registrado não são apenas histórias de homens ou fatos relativos a Israel. É Deus se revelando através dessas histórias, Deus se mostrando e querendo relacionamento com o ser humano, embora o ser humano sempre se distancie de Deus. Deus estende a sua mão, Deus faz milagres em prol da vida humana. Então entenda, meu irmão, minha irmã, nestes 12 livros, Deus está dizendo ao seu coração, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua casa, Ele tem algo preparado ao seu respeito, mas é necessário que aceitemos a vontade de Deus e vivamos segundo a direção de Deus. Então Deus se revelará em nós, cuidadoso, poderoso, aquele que fará milagre e aquele que será adorado pela nossa vida, assim como foi na vida de Israel. Mas se nós virarmos as costas para Deus, rejeitarmos a Deus, Ele também permitirá as dificuldades chegar sobre nós. Porque não é Deus que se afasta do homem, é o ser humano que se afasta de Deus quando escolhe primeiramente o pecado, escolhe a sua vontade e não a vontade de Deus. Esses 12 livros históricos também vão revelar, vão mostrar Jesus. Em cada livro, de Josué a Esther, nós temos livros que revelam a cristologia, Cristo sendo revelado, profecias acerca de Cristo. Talvez você diga, existem 2 livros pelo menos aí, Esther, Ruth, que não cita o termo Deus, a palavra Deus, e de fato são canônicos, pois nesses livros estão revelados
a grandeza e o poder do nosso Deus. Então leia esses 2 livros não como mera história, mas leia esses livros como revelação de Deus ao seu coração. E permita pela fé que o Espírito Santo fale ao seu coração. O mesmo Deus Todo-Poderoso que se revelou a Israel, ele vai e quer se revelar a nós. São 12 livros profundos e extraordinários. Mas ainda existem os livros que também falam e tocam o nosso coração de forma poética, por meio de cânticos. São chamados de livros poéticos. Quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Por que são chamados de livros poéticos? Porque neles retratam a sabedoria por meio de poesia ou por meio de prosa. Então esses livros também são chamados de escritos sapienciais, além de poéticos, escritos de sabedoria. Olha só que livros extraordinários que temos, 5 livros aí presentes na Bíblia. O livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, também é considerado um livro canônico, embora o seu teor erótico tem Deus se revelando, tem um amor de Deus se revelando. Alguns teólogos vão até retratar que em Cantares Deus se revela no seu amor para com Israel, assim como Salomão se revela para com uma mulher, e no Novo Testamento Cristo se revela para com a igreja. Me permita ainda destacar com você o livro dos Salmos. Salmos não tem capítulo e nem versículo porque são cânticos, são poesias, logo são números e versos. O termo Salmos no hebraico quer dizer louvor. E o que está contido dentro desses louvores, 150 louvores? Louvor, propriamente, oração e adoração. São presentes nesses livros dos Salmos. Livros esses maravilhosos de ler no dia a dia. Leia em leitura introdutória, leia em momentos de festividade, em cânticos, porque o verdadeiro louvor, ele é bíblico. O verdadeiro louvor, ele tem como foco adorar e glorificar a Deus. Neste livro também de Salmos nós temos instruções que mostram como servir ao Senhor. A verdadeira adoração a Deus não acontece somente em um culto. A verdadeira adoração a Deus acontece 24 horas por dia. Olha que maravilha. Então este livro se destaca. Mas todos os livros poéticos, todos eles têm de fato aplicações para a verdade e a experiência humana. Esses livros não são usados muito somente com a ideia de teoria, teologia, com discussões teológicas, até porque o seu teor é muito mais prático, muito mais voltado ao dia a dia do ser humano. Daí temos conselhos que devem ser aplicados e valorizados por nós. Dentre eles podemos citar vários. Exemplo, andar retamente, conforme Provérbios 2,7. Assim como Jó andou retamente perante o Senhor, assim como Enoque andou para com Deus reto e foi trasladado. Em Provérbios 2,16 nós temos a luxúria, fugir da luxúria, daquilo que é desnecessário, daquilo que é secundário. Nós temos em Provérbios 6,6, não ser preguiçoso, não permitir que as nossas mãos deixem de fazer o necessário, pelo contrário, levantar pela manhã, trabalhar, não necessariamente trabalhar 24 horas. Também, Provérbios 22:1, manter boa reputação, não somente para ser bem falado, para que nas nossas obras o nome de Deus seja glorificado, exaltado. Olha em Eclesiásticos 5:2, tomar cuidado no falar. A fala é igual uma flecha, depois que ela é lançada não volta mais. Nós temos que pensar antes de falar, parar para refletir e falar coisas boas, coisas que edificam, coisas que glorificam o nome do Senhor. Não ser dado ao muito falar, porque quem muito fala, com certeza muito errará também. E a fala tem um poder de mudar histórias, mudar nações, mudar estruturas. Então, muito cuidado no falar. São conselhos maravilhosos. Também, não último aí, mas um dos conselhos temos Eclesiásticos 5:10, não confiar no dinheiro. O dinheiro se conquista e se perde.
Logo, a nossa confiança deve estar em Deus, que prospera as nossas mãos para trabalhar, que nos dá força para trabalhar. Olha que maravilha! Conselhos práticos, conselhos maravilhosos. Temos mais aqui, viver com alegria, Eclesiástico 9:7. Devemos sorrir para a vida, para que a vida sorria de volta para nós. Assim se diz por aí, não é verdade? Acordar com o dia sorrindo, alegre, né? Buscando de Deus coisas boas para a vida e pensando em coisas positivas. Eclesiastes 12:1, remina o tempo. O tempo tem passado muito rápido, não é verdade? Quando você assusta, já virou o mês, já virou o ano. Então, aproveite bem o seu tempo, invista em coisas boas, em coisas positivas, em coisas que glorificam o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 22, manter a integridade, não ser deixado levar pelas corrupções, pelos subornos, pelas bandejas que o mundo te oferece. Pelo contrário, seja íntegro em toda a tua vida, em toda a sua conduta. Jó capítulo 5, versículo 17, aceitar a repreensão. Oh, coisa difícil, não é verdade? Quem gosta de ser chamado a atenção? Quem gosta de ser corrigido? Quem gosta de ser repreendido? O texto sagrado é bem claro que o pai repreende e castiga o filho que ama. Se a repreensão vem, ela te faz muito mais crescer do que o elogio. Lógico que existem repreensões, críticas negativas, mas aprenda a colher o que é bom das repreensões e aprenda com os seus erros, mas principalmente com os erros alheios. Olha em Jó 19:25, confiar no Senhor. Jó, em toda decadência, em toda dificuldade que ele estava vivendo, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha que interessante, que a nossa fé seja a tal ponto, confiar em Deus, confiar no Senhor em todo o tempo, em todo momento. Cantares 8:7, e desfrutar do verdadeiro amor. Olha que interessante, amor para com Deus, ágape, amor para com o próximo, filéu, amor para com a esposa, amor para com o filho. Devemos desfrutar o amor de Deus, pois conforme 1 Coríntios 13, de nada adianta fazermos tudo se não tivermos amor. João 13:35, nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo quando amarmos uns aos outros. Olha que maravilha! Todas essas regras, esses conselhos práticos devem ser observados por nós, mas não tomados de uma maneira legalista, e assim permitir que Deus, venha trabalhar em nossa vida e esses nossos comportamentos, essas nossas ações sejam decorrentes de um coração humano cheio de Deus, tocado pelo Espírito Santo. Olha que maravilha! Talvez você diga, será que esses textos poéticos simplesmente têm conselhos práticos para o dia a dia? E acerca do meu coração para com Deus? Sim, também nesses livros também temos reflexão da verdadeira espiritualidade e adoração, aonde que haverá um coração dentro de nós que de fato confia em Deus, de fato é contrito, de fato glorifica, conforme Salmos 3, conforme Salmos 6, conforme Salmos 8. Olha que interessante. E em todo o tempo, Salmos 30 sermos agradecidos a Deus, temos um coração agradecido. E quando erramos, não há dificuldade, que não haja dificuldade em nós, que tenhamos um coração arrependido pelos nossos pecados, pois podemos perder tudo neste mundo, mas jamais devemos aceitar perder a presença do Espírito Santo. As coisas dessa vida podem ser reconquistadas, mas se perdemos a presença do Senhor, existe o perigo de não reconquistarmos mais. Que vivamos em sua presença, que vivamos em sua presença de uma tal forma que venhamos glorificar o seu nome sempre, que venhamos olhar para Israel, assim como Paulo nos orienta, e naquilo que eles erraram, não errar também, tomar como exemplo para a nossa vida, aproveitar as coisas boas, praticar as coisas boas, aquilo que glorifica o nome do Senhor, aquilo que de fato é exemplo positivo, que devemos fazer conforme eles fizeram.
mas aquilo que eles fizeram de negativo, na desobediência, no pecado, disto devemos afastar. Independente da situação, venhamos ter um coração alegre, um coração de fato que tenha, algo de bom para o nosso corpo, para a nossa mente e para todo o nosso ser. Quando estivermos cheios da presença de Deus, cheio da palavra de Deus, se a palavra de Deus estiver em nós e nós estivermos em Cristo, tudo que pedimos em oração crendo, receberemos. E quando a palavra de Deus está em nosso coração, Deus, pelo poder da sua palavra, irá falar, irá tocar em nosso coração. Que sejamos pessoas cheias de Deus, cheias da presença de Deus e que leia a Bíblia diariamente, pois ela tem conselhos, tanto no sentido vertical como horizontal. Que Deus te abençoe, meu querido, minha irmã, meu irmão. Que cada vez mais sejamos estudiosos da palavra de Deus, dedicados, assíduos na escola bíblica dominical. Pergunte ao máximo ao seu professor. Indique para ele este canal EBD Interativo, indique para ele o site, para que juntos possamos crescer no aprendizado da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.